Tema de hoje: por que oramos, mas deixamos de jejuar? Parece-me que a tradição juntou as duas coisas, né? Oração e jejum, jejum e oração. Oração e jejum, jejum e oração. Nós aqui, no nosso ministério, povo da graça do Senhor, por que nós oramos, mas nós não jejuamos? Vamos ouvir a voz de Deus. Temos muita coisa para esclarecer e também para levarmos esclarecimento às ovelhas de Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 3 e 4, ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As nossas armas não são carnais, são espirituais. E essas são as verdadeiras armas poderosas. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de Senhores, Kyrios, nosso dono, nosso proprietário, nosso único Senhor e Salvador. Obrigada, meu Deus, porque estamos aqui conduzidos em triunfo, Senhor. Porque estamos aqui, ó Deus, pela Tua provisão, que chegou mais um dia em nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui estamos trazidos pela Tua boa mão, Senhor. Porque Tu tens um plano, Tu tens um desígnio para cada um de nós. E esse plano, esse desígnio, Senhor, passa por este ministério, Senhor, pela palavra desta noite. Por isso nós nos abrimos para receber o que vem de Ti, Senhor, com o coração puro, com ações de graça, Senhor. Ó Deus, com a mente limpa, Senhor, sem bloqueios. Por isso levamos todos os pensamentos cativos em obediência a Cristo, para que a mente de Cristo agora seja ativada e seja a única a se manifestar em nós, Senhor. Para que o Teu Espírito testifique com o nosso Espírito da Tua verdade. E que nós sejamos instrumentos da Tua graça, do Teu poder, para o Teu louvor, não só nas nossas vidas, nas casas onde estamos, mas para outras pessoas do meio do Teu povo. Oramos com fé, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que hoje têm os seus olhos iluminados para compreenderem qual é a herança entre os santos, qual é a esperança do seu chamamento. Pessoas que sabem que têm uma herança, que têm uma vida para viver e desfrutar desta herança pela fé. Tudo foi consumado na cruz do Calvário. Portanto, são aqueles que têm direitos outorgados por graça através do sacrifício de Jesus Cristo. Vitoriosos, mais que vencedores. Mais que vencedores. Nós vamos tratar hoje deste tema do jejum. Por que nós oramos, mas nós deixamos de jejuar? Por que nós vamos falar de jejum, deste sacrifício, deste preceito da lei mosaica? Porque este tema, ele faz parte dos nossos ensinos doutrinais. Nós precisamos mostrar que isto era uma obra também da lei mosaica. Era uma obra sacrificial que não tem parte com o novo pacto, com a nova aliança. Aqueles que já são parte da nossa igreja há algum tempo, sabem muito bem que as doutrinas da graça de Deus são básicas. E são a base do nosso conhecimento. Na verdade, as doutrinas da graça de Deus são estruturas sólidas para o povo que vem aqui beber desta água, vem se alimentar deste alimento sólido. O povo que tem amadurecido, que tem crescido nas Escrituras, que já tem as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Povo que tem olhos iluminados e que sabe da sua esperança e do seu chamamento.
Eu falava esta semana com a pastora Jaque, nas nossas gravações, e nós comentávamos a respeito disso. Existe hoje uma febre no meio evangélico, e em algumas religiões também, de se lançar muitas promessas. Deus vai fazer, Deus vai prosperar, você vai enriquecer, você vai superar, você vai chegar lá, você vai crescer, você vai ser curado, você... Todas estas promessas, na verdade, estão na Bíblia Sagrada, não é? Só que a igreja, de um modo geral, ela virou um lugar de incentivo, onde as pessoas, elas estão ali recebendo promessas, que, lógico, fazem bem, elas nos ajudam, nos estimulam, nos encorajam, né? Estão na palavra de Deus, podem ser conhecidas, mas a igreja falha quando ela faz duas coisas. Primeira delas, quando ela não ensina a viver o evangelho, não ensina a estruturar a vida espiritual nas verdades bíblicas, não ensina princípios do coração de Deus que estão acima dos pactos, das alianças, não ensina valores de Deus, não ensina a prática do que é o evangelho da graça de Deus. Então as pessoas vão se enchendo de palavras de encorajamento, de encorajamento, de encorajamento, mas elas não têm base para receber aquilo. Então não é que aquelas promessas não sejam reais, elas estão na Bíblia, pelo menos algumas delas estão. O que não é real é a vida oca que as pessoas têm, e elas acham que automaticamente Deus vai fazer aquilo que está sendo prometido dos altares. Só que Deus não faz nada automaticamente. Deus colocou princípios, Deus colocou regras para serem observadas. Não estou falando da lei, dos sacrifícios, das ordenanças. Eu estou falando de uma maneira do povo de Deus se conduzir nesta terra. Então o que acontece? As pessoas ficam em expectativa, mas toda esta palavra de expectativa, ela termina. Ela vai desvanecendo. Então as pessoas vão para um culto, Deus, Deus. Só que o dia seguinte, ela enfrenta uma realidade, depois, aquilo lá desvanece. E ela não tem estrutura para viver a vida como ela é. E muitas vezes as agruras da vida. Então nós falávamos sobre isso. É importante você, sim, trazer mensagens de encorajamento. É importante. Deus encorajava desde o Velho Testamento. Jesus encorajava as pessoas, mas sempre vinham as premissas para cada promessa. Então, tudo está prometido e já consumado na cruz. Mas existem premissas, existe uma maneira de viver. Então, esta é a primeira falha da igreja tradicional. Não ensina as pessoas a viverem. Falam muito bonito sobre amor, sobre perdão, mas não sai disso. Tudo gira em torno disso e de aceitar a Jesus. Então é um primeiro momento de conversão e depois amor e perdão, como se isso fosse suficiente para alguém encarar a vida. Não é. Isso faz parte de uma jornada e de todos os valores cristãos. Agora, qual é a segunda falha? A segunda falha, e que eu acho que é gravíssima, e que aí entra o inimigo, é quando as pessoas prometem as coisas e depois elas dizem que para você receber aquelas coisas, você tem que pagar um preço. Você tem que fazer algum tipo de barganha, algum tipo de sacrifício. Então, infelizmente, a igreja tradicional, legalista, que não é uma igreja cristã em absoluto, não é uma igreja cristã no nosso Brasil, ela está enferma, ela está doente. Ela tem dois erros crassos, dois erros de estrutura espiritual. Não dão conhecimento, e sem conhecimento, sem doutrina, sem revelação doutrinária, não há como você receber as promessas de Deus. Não há como viver a graça de Deus só de entusiasmo e entusiasmo. Isto é carne, isto é euforia. Isto combinado com conhecimento faz muito bem, mas sem conhecimento não leva a nada. Ao contrário, leva a frustrações, a decepções, a um anseio que vai sendo criado e depois a culpa fica sempre para Deus. Ele é que falha, ele é que não fez, ele é que esqueceu da pessoa e tudo mais. E o segundo erro é associar todas estas promessas que todos nós queremos participar e vê-las manifestadas com um pagamento,
com um tipo de pagar o preço, um sacrifício, uma ordenança. E isto aqui acontece em relação ao jejum. Como nós vamos falar dele hoje, eu quero primeiro tranquilizar o seu coração, porque nós não estamos aqui para acusar quem pratica o jejum. Quem pratica o jejum está fazendo alguma coisa absolutamente inútil, ineficaz, ultrapassada, que não existe, que foi encravada no madeiro, que não tem serventia e que não leva absolutamente nada. Mas nós, na verdade, queremos tranquilizar o coração do povo que não pratica jejum. Porque a cobrança para quem não pratica o jejum é muito grande, não é? Inclusive, nesse povo, você sabe, está o povo do nosso ministério. Então, quando você fala que você é de uma igreja onde não há jejum, não há campanha, não há monte, não há vigília, as pessoas acham aquilo muito estranho. E as pessoas dizem, mas não pode. Mas como? E isso não vem um não pode ou um como com uma coisa boa, um querer saber. Na verdade, vem com uma acusação, vem de uma forma condenatória. Então, nós precisamos saber que existem muitas vozes no mundo, nas religiões, existem muitos ensinos, há muitos ventos de doutrina, e nós não podemos ser, como disse o apóstolo Paulo, como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados por todo o vento de doutrina, porque isso pode fazer com que em algum momento da caminhada de alguém, inclusive que está caminhando na graça de Deus, que esta pessoa, você sabe, já aprendeu que o justo tem que viver por fé, mas de repente se ela começa a dar ouvidos a gente, né, que não tem o conhecimento, e se ela não tem base também e convicção do porquê ela não jejua, pode ser que esses grilos entrem na sua cabeça e ela comece então a perguntar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou fazendo a coisa certa? Será que se eu jejuasse, talvez a coisa melhorasse? Se não está indo, muita gente diz assim, a vida não está indo, ora, quem sabe se vai de outro jeito, se eu der uma forcinha, se eu der um jeitinho, afinal, mal não vai fazer. É aí que o mal se instala, é aí que vai fazer mal, né? Então eu quero tranquilizar o seu coração nesta noite, porque nós temos que viver, na verdade, um equilíbrio bíblico. E esse equilíbrio só vem quando se tem revelação. Não pense que uma pessoa que não tem a revelação da graça de Deus, ela tem equilíbrio na vida. Não tem. Você pode conviver com pessoas da lei, elas podem falar bonito durante um tempo, na sua frente, mostrar um certo equilíbrio, mas a vida da pessoa não é equilibrada. Aquilo é uma farsa, aquilo é uma fachada, aquilo é uma máscara que se coloca convenientemente. Alguns nem sabem, nem se percebem, nem se apercebem disso. Elas já costumam a pôr e a tirar essa máscara, ou a viver mais com a máscara do que sem a máscara. Então, sem revelação, você não tem equilíbrio. Eu louvo a Deus, porque é pela revelação da graça que muitos de nós aqui chegamos desequilibrados, e essa revelação nos aprumou, nos equilibrou, nos colocou de pé, né? Arrumou coisas na nossa mente, no nosso coração, na nossa família, nos nossos negócios e por aí afora. Então, vamos entender uma coisa, vamos falar um pouco da tradição evangélica. A tradição evangélica, e ela criou uma fórmula milagrosa no meio evangélico. Mas essa fórmula milagrosa, ela não condiz com os ensinamentos da graça de Deus. E onde é que estão as doutrinas da graça de Deus para nós confrontarmos a tal da fórmula milagrosa que não tem nada a ver? A doutrina da graça de Deus se encontra nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Em toda a Bíblia você vai encontrar a graça. Mas para você saber se é graça para os gentios ou se é lei para os judeus, você deve passar pelas 14 epístolas do apóstolo Paulo, que são o filtro, a peneira de toda a Bíblia Sagrada. O que passa por Paulo, ainda que seja com outros nomes, é para nós, do Velho Testamento. O que não passa por Paulo é judaísmo. Então,
nós encontramos as doutrinas da graça de Deus nas epístolas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o pregador que recebeu um ministério de Deus. Como ele era o pregador da nova aliança, ele recebeu o ministério da reconciliação, de trazer o homem em pecado e reconciliá-lo através da justificação em Cristo Jesus com o Pai. E ele recebeu o ministério da incircuncisão. Como tal, aprove ao apóstolo Paulo, por receber da boca do próprio justo, o Cristo ressuscitado, a revelação do novo pacto. Então, o apóstolo Paulo, ele fundou igrejas em graça, ele ajudou outras igrejas a se fundamentarem, porque a igreja não tinha fundamentos até o apóstolo Paulo. É ele que diz: eu, como prudente construtor, lancei os fundamentos. A igreja não tinha fundamentos, era a sinagoga, e depois a sinagoga misturada com alguns preceitos de Jesus Cristo. Então vejam, o apóstolo Paulo vem, funda igrejas, coloca fundamento na igreja cristã, ajuda a fundamentar outras que não tinham sido fundadas por ele, para que as pessoas pudessem viver o equilíbrio bíblico, para que pudessem viver uma vida espiritual de forma saudável, de forma salutar. Aí, os anos se passaram e a tradição vem e cria uma fórmula milagrosa. É só você misturar jejum com oração, que é batata. É muito raro você não ter uma igreja evangélica que não tenha jejum e oração. Criaram-se até alguns slogans. Muito jejum, muito poder. Pouco jejum, pouco poder. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Agora, jejum com oração, é só poder. É imbatível. Criaram estas coisas, não é? E o grande perigo, na verdade, disto aqui, é que o povo de Deus, por não ter entendimento, o que diz a Bíblia? Tem zelo, mas não tem entendimento. Esse povo é submetido a rígidas regulamentações dentro das denominações. São dados prazos, dias, semanas, meses, e o povo vira dependente disto aqui. E você sabe que todo dependente é um escravo. Então existem hoje legiões de crentes escravos de jejuns dentro das igrejas, dependentes dos jejuns. Muitos dos senhores chegaram aqui, depois de um tempo vinham nos perguntar também: escuta, eu sinto falta, eu não sei orar, eu sinto falta do jejum, como é que eu sinto falta? Por quê? Porque na lei criou-se uma dependência disso. Parece que não é a mesma coisa, parece que Deus não vai fazer, parece que não vai acontecer nada. Porque as pessoas fazem jejum para algo, para obter algo, para receber algo em troca. Então, quando as pessoas entram nessas regulamentações pesadas e nessa dependência, há sofrimento físico. Há sofrimento físico extremo. Porque não comer, o corpo sente. Não dormir para de noite orar, para ficar em vigília, o corpo sente. Ficar lá de madrugada, lutando contra o sono, porque tem um relógio de oração, porque tem uma campanha que não pode ser quebrada. Isto aqui é uma escravidão, isto aqui faz muito mal. E com esses excessos, dizem na tradição, que eles estão mortificando as suas carnes. Só que a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que nada de sacrifício, nada que eu faça, mortifica a obra da carne. O que mortifica a obra da carne é o conhecimento aplicado. É você subjugar a sua carne, mortificar a carne, mortificar os feitos do corpo para viver. Isso só é possível fazer no Espírito, pelo Espírito. Então, ao longo do tempo, a tradição, ela criou várias modalidades de jejum. Eu peguei algumas mais conhecidas, mas os irmãos devem conhecer muitas mais do que eu, tá bem? Existe o jejum absoluto. Jejum absoluto é nem água.
ok? Não se come, não se ingere nada durante um dia inteiro, ou mais dias. Isso é um jejum absoluto. Existe o jejum parcial, que é aquele em que existem horários para se parar, né? Existe o jejum líquido, o jejum executivo, o jejum light, o jejum profético, o jejum específico, o jejum direcionado, o jejum apostólico. Eu parei por aqui porque eu já estava com fome. São muitas modalidades de jejum. E muitos religiosos adotam o jejum como parte da sua disciplina espiritual. Mas eles não percebem que o jejum é desnecessário, é prejudicial. Então, você tem que entender que o jejum, na verdade, ele faz muito mal à pessoa. Física, emocional e espiritualmente. E não são essas as nossas armas. A Bíblia mostra, e nós acabamos de ler no início do culto, da mensagem, que as nossas armas não são carnais. Então o jejum é uma arma carnal, seria uma arma carnal, mas não é arma alguma. Mas ele é tido como uma arma carnal. As nossas armas são espirituais. Jejum é carne, arma carnal não tem nenhum poder. Então, no novo pacto, o jejum não é correto, é um equívoco. Nós vivemos um pacto de melhores e superiores promessas. Nós não vivemos debaixo da lei. Amém? A Bíblia diz que mudou o sacerdócio, então há necessidade de mudança de lei. Mudou a lei. Nós não vivemos a lei, nós vivemos a graça. Nós não vivemos o judaísmo, nós vivemos o cristianismo. Então nós vamos ver o jejum na Bíblia, né? Como é que o jejum na Bíblia era usado? Você vai ver que não tem nada a ver como as igrejas hoje usam e utilizam o jejum. Essa abstinência de alimentos, porque era abstinência total de alimentos, tá? Esse jejum bíblico, ele tinha o propósito de chamar a atenção. Veja que era uma coisa para fora, era exterior. Tinha que chamar a atenção para alguma coisa que era considerada justa. Então, quando os judeus jejuavam em momentos de luto, eles achavam justo mostrar externamente a tristeza, o desespero, a dor. Então o jejum era uma mostra de luto, de sofrimento. Também eles jejuavam em tempos de guerra, que eram tempos de grande pressão, grande sofrimento, grande abatimento na nação. E eles jejuavam também em tempos de crise, quando havia fome, quando havia seca, quando havia escassez, quando o gado morria, quando a plantação não dava frutos, enfim, era crise, então eles jejuavam. Hoje, o jejum não é usado para isso. O jejum é usado para vaidade, na maioria das igrejas. O jejum é usado para ostentação espiritual. O jejum é usado também para mostrar poder, para mostrar sacrifício, para mostrar que a pessoa está pagando o preço. Mas tudo isso não passa de obras da carne e tradições judaicas. Colossenses 2:8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo estava dizendo, cuidado para não ser enredado com vãs filosofias e a tradição dos homens. Amado, tradição dos homens é a coisa mais maligna que existe para um filho de Deus. Porque a tradição emperra o crescimento. É uma âncora na vida da pessoa. A tradição domina, escraviza um filho de Deus. Por causa da tradição, é que nós encontramos na Bíblia Sagrada vários personagens aderindo a essa prática do jejum. Então, o jejum, nos nossos dias, ele se tornou uma muleta. Tem que orar
mas também tem que jejuar. Tem que botar essa muleta. Como se a oração sozinha não produzisse os seus efeitos. Então a pessoa diz, não, eu oro, mas como é que eu não vou jejuar? Quer dizer que a oração sozinha não tem poder. Quando a palavra de Deus afirma que a oração do justo pode muito por sua eficácia. Então, ela sozinha é eficaz. Ela é poderosa. Orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração. Orar é você ter intimidade com o Pai. Orar é você receber instruções durante a sua oração. Orar é você mexer o sobrenatural. Mas as pessoas fizeram do jejum uma muleta para a oração. Aqui, a nossa oração não tem muleta. Se você crê, diga, a minha oração não precisa de muleta. Diga, ela anda sozinha. Bom, a minha anda sozinha, e a sua? Que eu estou falando para você falar isso, mas é para você internalizar e questionar mesmo. A minha oração anda sozinha. Aliás, Deco, você fez algum jejum para adquirir o seu imóvel próprio? Muito bem, era uma pergunta que era importante de a gente lembrar. Então, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que jejuaram. E nós vamos ver em que circunstâncias eles jejuaram. Vamos começar com aquele que tem o jejum mais famoso do meio evangélico, que é Daniel. Porque o Daniel, com o jejum de 21 dias, se tornou o homem, não é? E as igrejas estão fazendo sempre os 21 dias de jejum de Daniel para obterem algumas coisas, as campanhas. Então, meu monitor parou. Vamos ver se eu sei fazer voltar. Ele se desligou. Daniel 10:1. Vamos ver se ele volte. Ah, que bom, voltou. Diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Então, começa a perceber que já havia conflito, ele já estava ali num momento de dificuldade, ele estava envolvido com a Babilônia, ele estava envolvido com um rei ímpio, ele estava sendo observado, ele trabalhava dentro do palácio do rei, ele tinha incumbências e ele estava vivendo um momento de grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, é importante você saber por que Daniel foi jejuar. Porque havia um conflito, havia um problema. Ele teria que falar de algo muito sério que estava se passando e que iria suceder em seguida. Diz o versículo 2: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Este prantear é o mesmo prantear de Ana, quando entrava no templo e pranteava diante do sacerdote, requerendo um filho. Então, era comum no judaísmo prantear-se na hora do desespero por um longo período. Não uma emoção que, logicamente, todos nós temos. Mas a lei pranteava durante dias, durante semanas, às vezes durante meses. Então, o que mais que nós temos aí? Não, antes do 12, espera um pouquinho. Então, se você vai ver, está faltando um pedaço aí. Tudo que aconteceu com Daniel, eu vou abrir minha Bíblia porque está faltando um pedaço. Daniel, capítulo 10. Vamos lá, você tem sua Bíblia aí? Vamos ler mais um pedacinho. Que é importante isso aqui. Aqui. Diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Agora sim, o versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Diz no versículo 3. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, o que nós temos aqui no versículo 2 e 3? Nós temos várias práticas judaicas.
A palavra de Deus está mostrando que Daniel pranteou durante 3 semanas. Qualquer manjar desejável ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não se untou com óleo, ele esperou passar as 3 semanas. Então, o que eu quero mostrar com essas 3 semanas aqui? Por quê? Por que Daniel fez tudo isso? Porque Daniel era um judeu, inserido nessa cultura judaica. E era uma prática comum entre eles fazer tudo isso num momento de dificuldade, num momento de crise. Agora diz o versículo 12, olha só. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Então veja como é que Deus responde para Daniel através do anjo, amados. Olha só, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, o que ele está falando? Deus não está falando desde o primeiro dia em que você jejuou. Ele está falando desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender. Deus estava olhando o coração. E a humilhar-te perante o teu Deus. Esse humilhar-te em oração. Porque ele orava 3 vezes por dia, para que Deus lhe ajudasse nesse momento de crise. Foram ouvidas as tuas palavras. As orações de Daniel foram ouvidas por causa do coração dele. Por causa da atitude dele. Por causa da oração que ele fazia diante de Deus. Não por causa do seu jejum. Você está entendendo? Então, isto aqui é maravilhoso, amado. Não foi o jejum que o anjo, que trouxe o anjo. Foi o coração que Deus viu em Daniel, que trouxe a resposta. Amém? Judeu, num contexto judaico, numa cultura judia, num momento de crise, estou lhe mostrando. Vamos ver uma outra pessoa, que é Esther. Esther, no capítulo 4, versículo 16, você sabe a história de Esther também, lindíssima, e o povo judeu estava ameaçado de morte, e ela diz o seguinte, vai, ajunta a todos os judeus, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, está vendo os períodos? 3 semanas, 3 dias, coisas da cultura judaica, não é? Nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, o que ela disse? Ajunta os judeus. Era uma prática judaica. Ela ia para uma guerra. Ela ia confrontar o rei e ela poderia ser morta ali na frente. Então, os judeus exteriormente, eles jejuavam, mostrando que eles estavam num momento crítico, tá bem? Ou como pessoas, ou como nação. Aqui, como o grupo de judeus que estava prestes a ser morto. Vemos também Moisés, em Deuteronômio 9:9, diz assim, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Lógico que ali havia uma circunstância típica na vida de Moisés, que era um judeu, ainda hebreu, mas que se tornaria uma nação junto com seus irmãos. Então, veja que o jejum está sempre ligado a coisas negativas. A fome, a dor, a expectativas, a guerras, a conflitos, a crises. Vocês se lembram de Elias, o profeta Elias? Ele fez um jejum de desespero. Há pessoas que fazem jejum de desespero. 1 de Reis 19, 4 e 5 diz assim. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo, eu acho que era um anjo da Cristo Vive, eu acho que era um anjo da graça de Deus. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come.
Por quê? Porque ele estava ali num deserto, a caminho de tantos dias, não é? Isto aqui era não quero comer, não vou comer, quero morrer. Isto aqui é um jejum de desespero. Existiram também em Israel jejuns públicos que eram proclamados entre os judeus. Por exemplo, havia um dia chamado o Dia da Expiação. Então, no ano, havia um dia em que todos os judeus se lembravam de todos os pecados deles contra Deus. E como Deus, aplacava a ira pelos sacrifícios que eram apresentados, os holocaustos. Nesse dia da expiação, eles jejuavam. Levítico 23, 29 diz: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Sabe, depois continue lendo. Esse afligir a alma era se abstendo. Era fazendo sacrifício, jejuando. Trareis oferta queimada ao Senhor. Então, amados, se nós fôssemos imitar todos estes homens e mulheres da Bíblia que jejuaram, se fosse para nós imitarmos isto tudo, nós também tínhamos que trazer para a igreja animais para serem oferecidos em holocaustos, ou não? Tínhamos que trazer também para serem queimados. Acontece que nós sabemos o que Cristo fez por nós. Nós conhecemos o efeito do Calvário. Nós sabemos o que aquele sangue vertido na cruz produziu. Nós sabemos o que o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, fez por nós e consumou na cruz a vida abundante que Ele deu a cada um de nós. Nós conhecemos o sacrifício perfeito de Cristo. Por isso é que nós vivemos por fé nele. Amém? Então, eles também jejuavam em tempos de emergência nacional. Veja em Joel 2, 15 e 16. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara. Não, acabava a lua de mel ali. Sai, e a noiva do seu aposento, quer dizer, vem todo mundo, vamos nos juntar. Estamos conclamando a nação para um jejum de emergência nacional. Também você se lembra quando o reino de Judá foi invadido? 2 de Crônicas 23. Então Josafá teve medo, olha a situação, medo, E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Vocês estão entendendo? Todos os judeus num contexto totalmente judaico, numa cultura em que isto era prática de vida, por momentos sempre difíceis, críticos, de guerra, para mostrarem alguma coisa, como eles estavam. Bispa, e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não jejuou? Verdade, o apóstolo Paulo jejuou. Paulo jejuou, mas ele mesmo nunca ensinou e não orientou a igreja gentílica a fazer isso. O apóstolo Paulo, antes de receber a revelação da graça de Deus, ele era Saulo. Saulo de Tarso. Saulo era da tribo de Benjamim. Judeu dos judeus, hebreu dos hebreus. Aprendeu toda a lei, mestre da lei, aos pés do maior legalista da história, chamado Gamaliel. Então, Paulo, antes de receber a revelação da graça de Deus, ele vivia o judaísmo. E a Bíblia diz que ele era doutor da lei, ele era zeloso das obras. Mas ele, depois da revelação da graça, nunca pregou jejum aos gentios. Paulo jejuou por necessidade e por motivos circunstanciais graves. Paulo não jejuou por opção, não foi por nenhum propósito espiritual, não foi para ganhar almas, não foi para ganhar poder, não foi para lutar com o diabo, para lutar contra o mal. Não. Atos 9, 8 diz: então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Aqui ele ainda era Saulo. Aqui ele teve
uma experiência, caiu do seu cavalo, ficou cego, foi guiado, levado pela mão para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Algumas pessoas dizem que isso aqui não era jejum. Na verdade, naquela condição, naquele êxtase, cego, caiu do seu cavalo na frente de todos os soldados. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: sei quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. Você imagina que experiência. É levado para a casa de um outro homem. Estava ali, sem comer e sem beber. Talvez ele não tivesse condição de comer nada mesmo, nem de beber nada, né? Eu acho que aqui não tinha nada de jejum. E ele também não tinha nada da revelação da graça ainda. Ele estava em pânico, ele estava em guerra interior, crise existencial, cego. E o que isto tem a ver com o jejum de hoje, amado? Porque o jejum de hoje é poder para vencer as batalhas espirituais, é poder para guerrear com o diabo. Os jejuns de hoje é poder, porque a pessoa é mais assim com Deus, ela é mais santa, ela é mais consagrada, ela é mais ostentação, como eu disse antes. Quer ver? 2 aos Coríntios 11, outro jejum de Paulo, 24 a 27, diz assim: vá vendo essa lista aqui, vê se é alguma coisa boa, se você gostaria também de ter isso aqui na sua vida. Olha só. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Você sabe o que é quarentena de açoites? Quanto é quarentena? 40. Menos 1, quantos? 39. Por que Paulo recebia 39 açoites e não 40? Se ele recebesse... Muito bem. Se na lei judaica uma pessoa recebesse 40 açoites, ele tinha cumprido aquele ponto da lei. Ele não poderia apanhar de novo com 40 açoites. Como era o máximo, então eles davam 39 para dizer: opa, ele pode apanhar de novo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 39 menos 5, você sabe quantos açoites Paulo recebeu? Dos judeus, dos compatriotas dele. Continuando. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Onde é que está aqui alguma coisa boa? Nada. Eram motivos graves, circunstanciais. Sede, fome, jejum absoluto, porque não tinha o que comer. Em 2 Coríntios 6:5 diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, tudo coisa ruim, amado. Açoites, prisões, tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. As jornadas do apóstolo Paulo tinham privações tremendas. Ele passava fome, sim, sede, jejuava, obrigado. Você conseguiu entender até aqui? Quem conseguiu entender até aqui? Amém. Glória a Deus. Agora vem o final da mensagem. Mas, bispa, e Jesus? Jesus não mandou jejuar? Então, jejum não é cristianismo? Não, estou lhe mostrando que jejum é judaísmo. Vamos ver, que aqui a gente não tem medo de abrir a Bíblia, viu? Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, Jesus na carne, ali falando depois do sermão do monte, pregando para judeus, ele diz: quando jejuardes, era uma prática deles. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jesus não está dando uma ordem para ninguém jejuar. Ele está dizendo para os judeus que quando eles jejuassem, eles não podiam se mostrar contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eu conheço uns hoje iguaizinhos.
Ai, estou no jejum hoje. Estou aí numa campanha de jejum. Não vou comer, não. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuardes, ele não mandou ninguém jejuar. Tu, porém, quando jejuardes, ele está arrumando alguma coisa que os judeus faziam com muita hipocrisia. Pelo menos uma boa parte deles, não é? Ele diz, quando jejuardes, unge a cabeça. Olha aí outra prática da lei. Unge a cabeça. Você não vê ninguém jejuando hoje, ungindo a cabeça necessariamente. E lava o rosto. Também não. Então, ele está ensinando os judeus que jejuavam como eles deviam fazer. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Contexto extremamente judaico. Ok? Jesus não mandou jejuar. Jesus acertou a hipocrisia dos judeus que jejuavam. Muito bem. Então, era um costume da lei. Jesus não impôs o jejum. Jesus não mandou jejuar. Jesus não ordenou jejuar. Ele apenas ensinou os judeus a fazerem de forma correta. Eu peguei uma frase de Lutero, que eu estava estudando outro dia, e eu encontrei isso aqui maravilhoso. Não está no telão. Ele diz assim, Lutero diz assim, Cristo não tinha intenção de rejeitar o jejum de uma cultura judaica de tradições. Ele mesmo tinha que cumprir, dentro daquela cultura, a lei. Mas ensinou-os a fazer de forma correta. Isso é uma afirmação de Martinho Lutero. Tá bem? Então, Mateus 9, 14 e 15 diz assim. Bispa, mas tem uma outra passagem, está aí no telão. Vieram depois os discípulos de João, esse João é o Batista. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Quer dizer que Jesus liberava os dele de jejuarem. Amém? Mesmo sendo judeus. Então eles já vieram questionar. Você sabe que essa pergunta aqui dos discípulos de João, nós recebemos e-mails dos discípulos de João até hoje. Por que nós jejuamos e vocês da graça não jejuam? Por que não? Agora vem a coisa mais linda. Versículo 15. Respondeu-lhes Jesus. Podem acaso estar tristes? Eles perguntaram por quê? Que uns jejuavam e os de Jesus não. Agora ele fala, ele associa jejum a quê? Tristeza. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? O noivo estava com eles? Eles tinham motivo de tristeza? Luto, crise, desespero? O noivo estava presente. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Igreja, o noivo foi tirado por 3 dias. Esses dias, aqueles judeus, por luto, jejuaram, por medo, por crise, por desespero, por insegurança, por tristeza profunda, eles jejuaram. Só que nós temos que avisar a igreja que esses 3 dias passaram. Hoje ele vive. Ele está dentro de nós, Ele está presente. Ele diz, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tirou a tristeza, Ele tirou o luto, Ele tirou a decepção, o medo. Ele nos deu alegria. Amém? Ele nos deu vida em abundância. Você está compreendendo? Jejuar é dizer que o nosso Deus está morto. E que nós estamos aqui de luto, que nós estamos muito tristes. Por isso que eu disse que é um mal para a carne, para a alma e para o espírito. Porque a pessoa está negando
que Jesus ressuscitou. Está como estavam aqueles judeus, chorando naqueles 3 dias antes deles irem no túmulo e ver que ele tinha ressuscitado. Então não é tempo de jejuar, é tempo de festejar. É tempo de celebrar, é tempo de se alegrar e não de ficar triste. É tempo de contar a vitória, amados. Cantar hinos de vitória, cantar louvores, porque o nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus está vivo, o nosso Deus reina, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus está presente neste culto. Então, ele vive onde, bispa? Nas paredes. Não, ele vive dentro de você, ele vive dentro de mim. Você não está sem o noivo na sua vida. Amém? Você não está sem o noivo chegou à sua vida, o noivo encheu a sua vida, o noivo preencheu a sua vida, o noivo dominou a sua vida, o noivo tomou conta da sua vida, o noivo reina na sua vida. Esse noivo é Jesus, ele é a rosa de Saron, ele é a estrela da manhã, ele é o bom pastor, ele é aquele que nos conduz em triunfo nesta terra. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Rei das nações, ele é o soberano Senhor, ele é o Todo-Poderoso, é o Deus que cura, é o Deus da provisão, ele é o Deus que sara, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus que põe de pé. Este é o nosso Deus, ele está vivo. Então é tempo de festejar, não é tempo de jejuar. Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga, o meu Deus vive em mim. Diga, eu vivo pela fé, não vivo por obras, por isso eu não jejuo. Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus. Quem jejua está anulando a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante obras, jejuns, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu tenho que jejuar, Cristo morreu em vão. Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Diga, não sou escravo, não tenho que me submeter a ritos da lei. Então, se você quer de fato agradar a Deus, não fique preocupado em jejuar. Viva como uma nova criatura. É assim que se agrada a Deus, vivendo como novas criaturas. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja, as pessoas às vezes estão vivendo uma vida jejuando, mas mordendo-se uns aos outros. Veja que isso foi escrito para uma igreja. Eu conheci gente que jejuava direto, mas mordia todo mundo, devorava todo mundo. É verdade, amados. Fazia, acontecia. E a palavra vem e diz, olha, vede que não sejais mutuamente destruídos. A pessoa está sendo destruída fazendo jejum. Às vezes está sendo destruída nas finanças, destruída no seu casamento, destruída na sua saúde, porque ela acha que o jejum é uma muleta para ela. Eu estou fazendo jejum, ó Deus, ó meu jejum, ó Deus. E Deus falou o quê, hein? Eu quero ver o coração. Eu quero ver você viver como nova criatura. Então guarde, tudo vai passar. O que vai marcar a sua passagem aqui na terra é você ser uma nova criatura. Amém? Bispa, tem outras passagens. Jesus no deserto, ele estava em jejum, ele teve fome. Ele estava sem comer 40 dias e 40 noites. É lógico que ele teve fome. O diabo foi tentar aonde a carne dele estava mais vulnerável, não é? Agora, Jesus estava cumprindo a lei. Você sabe por que Jesus está dando um nó aqui, né? Você sabe por que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Pelo mesmo motivo das 40 chibatadas em Paulo. Porque era o prazo máximo de um jejum permitido. Até porque o físico já está totalmente debilitado e quase ninguém
aguenta. Mas fazendo 40 dias e 40 noites, a lei estava cumprida. Ou seja, Jesus cumpriu a lei para que você e eu não tivéssemos que fazer um dia de jejum. Ele já jejuou os 40 dias, as 40 noites, foi tentado pelo diabo lá no deserto, venceu pela palavra, mora em mim, mora em você e nos fez mais que vencedores. Amém? Alguém ainda está com vontade de jejuar? Louvado seja Deus. Muito bem, eu encerro com Colossenses 2, pula para mim, por favor, 20 a 23. Vamos lá. Eu tinha muito mais, mas não vou fazer como Paulo, que entrou noite adentro, depois o rapaz caiu da janela, quebrou o pescoço, depois nós vamos ter que orar, né, pastor, para ressuscitar. É verdade. Então, para encerrar, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Aí é uma pergunta. Você morreu com Cristo para tudo que era do mundo, para tudo que era carne, para tudo que a lei, o exterior, né? O luto, o desespero, tudo que é obra humana. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo. Você é livre, você não vive mais no mundo. Como é que você ainda se sujeita a ordenanças? Quer ver uma listinha delas? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Põe aí jejum, sábados, cabelo, roupa, véu, isto e mais aquilo. O que o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo? Você já morreu para tudo isso. Como é que você ainda se sujeita a esse tipo de ordenança que não passa? Olha só. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem, não serve para nada. Versículo 23, encerramos. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Antes de você chegar à graça, você não achava que quem jejuava era muito espiritual? Quantas vezes você se sentiu como eu já me senti no passado? Você entra, a pessoa diz assim, você jejuou essa semana? Você, não, mas a semana que vem eu vou começar o meu. Eu estou até agora em jejum. Amados, tais coisas, e eu dizia o quê? Ai, que santa mulher. Nossa, quem sou eu? Coitada de mim. Olha essa, Jesus. Com efeito, tem aparência de sabedoria. Parece uma coisa sábia. Parece uma coisa espiritual. Mas é o quê? Culto de si mesmo. A pessoa está se autocultuando, prestando o seu próprio culto. Falsa humildade. Rigor ascético. Ela quer se punir por alguma coisa, então ela jejua para aplacar sua própria consciência. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele pegou aqui uma concupiscência tremenda da carne, que é a parte sexual, e diz, pode fazer tudo isso 3 semanas, 3 vezes, 3 dias, 40 dias, não tem valor algum contra a carne. Porque eu conheci gente que fazia jejum, e era capaz depois de pegar um prato de comida e tacar na porta, ofendendo uma serviçal de casa porque a comida não estava quente a seu gosto. O que adiantou aquilo tudo? Rigor ascético. Não tem valor algum contra a carne. Quero encerrar dizendo, nós paramos de jejuar quando a graça de Deus nos foi revelada. Porque nós não profanamos o espírito da nova aliança. Porém, nós continuamos a orar. Bispa, nós oramos muito, porque nós dependemos de Deus. Nós oramos porque nós falamos com Deus e falar com Deus é um prazer para nós. Nós oramos porque a oração é uma arma espiritual e não carnal. Nós oramos porque nós queremos ser quentes espiritualmente e não frios. Tem muita gente que por causa da tecnologia tem esfriado com Deus. Orava mais antes de ter tanta maquininha e botãozinho e coisinha para mexer. Nós oramos porque nós não queremos ser pegos de surpresa pelo mal. Porque existem ciladas. Quem ora
Deus mostra onde estão as ciladas. Quem ora escapa das armadilhas. Nós oramos porque nós queremos vencer. E a oração é fonte de poder para vencermos. E nós oramos porque a oração transforma a nossa vida. Quando nós oramos pedindo, falando com Deus, nós é que estamos sendo modificados, trabalhados, transformados, abençoados. Oramos, igreja, mas não jejuamos. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Ore mesmo, ore pela sua saúde, ore pelo seu casamento, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelos seus sonhos, ore pelo seu trabalho, ore pelo seu local de trabalho, ore pela sua provisão. Ore, ore, ore pelo seu presente, ore pelo seu futuro, ore pelos seus sonhos, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore pela sua nação, ore pelo mundo. Faz bem, orar faz bem. Amém? Oração pode mudar tudo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai bendito e amado, encerramos este culto maravilhoso, Pai, em que para alguns foi recordar, para outros foi revelar. E nós te louvamos, Pai, porque nós não estamos aqui, Jesus, profanando o sangue da nova e eterna aliança. Nós estamos vivendo por fé. E a nossa oração, Senhor, ela é suficientemente eficaz, porque é a oração da fé. E ela pode muito por sua eficácia em seus efeitos. Pai, aquilo que cada um tem colocado em oração, honra, Jesus, mostrando com sinais, prodígios, maravilhas, que a oração não precisa de muletas, Pai. Que ninguém seja tentado pelo diabo com uma debilidade na carne, achando que com o jejum ou qualquer outra coisa sacrificial pode te ajudar, Jesus. Tu não precisas da nossa ajuda. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos, todo-poderoso, para fazer, inclusive, infinitamente mais do que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nossa vida. Por isso, Pai, colocamos diante de ti as nossas petições uma vez mais. Sim, Jesus. O dia de amanhã, o sábado, o domingo, Senhor, este mês de novembro, o mês final do ano de 2011, sabendo, Jesus, que a nossa oração é uma arma poderosa em Cristo Jesus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento da verdade. Oramos com fé em nome de Jesus. E todos os que oram, mas não jejuam, digam amém. E amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Tchau. Aleluia. Vá feliz. Vá em paz. Boa noite, Vá internautas. alegre. Amém. Boa noite, internautas. Até domingo. Tchau. Quem puder, louve a Deus conosco. Glória a Deus. Podem abrir as portas. Vamos usar o espaço gourmet. Vamos lanchar. Vamos à livraria. Daqui 20 minutos.